vamos dar prosseguimento a esse nosso Dia do Rádio, em homenagem aos 100 anos do rádio, e dentro da nossa programação em comemoração aos 70 anos do Departamento de Comunicação. Boa tarde para todo mundo, tudo bem? Seguinte, primeiro uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sou um dos defensores do jornalismo por diploma. Então, primeiramente, eu sou jornalista. Acho que é uma questão que a gente deveria estar mais atento à parte acadêmica, né? Muita gente, mas o narrador tem que ser jornalista. Eu acho que é algo fundamental, é algo... porque você, como narrador, você é o comandante de uma transmissão e de um fato que está acontecendo no momento. E naquele momento pode acontecer absolutamente qualquer coisa e você se tornar um apresentador de jornal, né? Então, eu acho que você tem que ser jornalista para ser locutor. Acho que é algo extremamente importante. Então, sou um cara que ainda, né, não batalho em frente a essa questão, mas acho que é algo muito importante o que vocês fazem aqui, estudarem, se aprimorarem para ser jornalistas, porque isso é, de fato, muito importante, pelo menos na minha visão. Então, é uma honra estar aqui com vocês, assim, eu acho que todas as dúvidas que vocês tiverem nesse papo, perguntem, e eu acho que é um momento muito importante, que é os 100 anos do rádio, né? São 100 anos de história, como bem disse o Creso, sobre a narração esportiva, assim, eu tive a honra de trabalhar 8 anos, para mim, com o melhor da história, que é o José Carlos Araújo. E por que o melhor da história? Porque, para mim, é o mais técnico. Então, ele me formou como narrador. A primeira coisa que a galera tem que pensar, assim, narrador de rádio, obviamente, você não tem a imagem. Então, você tem que criar a imagem na cabeça de quem está ouvindo, né? E, para que isso seja feito, existe um número grande de técnicas a serem absorvidas, assim, e que você vai se moldando como narrador. Eu sou um cara que eu defendo que a gente tem uma escola carioca de narração, assim, um dia, né? Acho que é uma das minhas ideias fazer um mestrado em relação a isso, para que a gente consiga moldar, porque são muitas técnicas. Eu tive a sorte de trabalhar com o melhor da história que me passou essas técnicas. Eu posso explicar para vocês o seguinte, por exemplo, a galera que ouve o jogo apenas, né, não sabe onde está a bola. A primeira coisa que o locutor tem que fazer é saber posicionar a bola. Você tem que posicionar a bola o tempo inteiro. Então, bico direito da grande área, círculo central, ponta esquerda. Você não pode apenas narrar o jogo com uma velocidade sem posicionar a bola. Uma outra situação é a variação do tom de voz. Por exemplo, para quem está ouvindo, entender que a bola está chegando próximo ao gol. É coisa que as pessoas não percebem muito, né? Então, você tem um tom de voz grave, né, na defesa para um tom de voz mais agudo no ataque, quando a bola está chegando ao ataque. Então, são técnicas como essas, né? Eu citei 2 aqui para vocês terem ideia da formatação de um profissional, né, de narração esportiva pelo rádio. E a outra coisa que eu queria falar é que hoje eu tenho 2 funções que eu entrei na faculdade para fazer. Quando eu era da área de vocês, eu entrei na faculdade para fazer, que era narrar futebol e ter um programa de entrevista. E hoje eu tenho um programa de entrevista no YouTube e narro futebol. Então é o momento mais feliz da minha carreira e compartilhar essa experiência com vocês aqui é muito legal. E aí eu queria falar o seguinte só para vocês. A gente está num momento muito importante, eu acho que o Rafael vai concordar, que eu acho que as rádios do Rio relutaram muito a chegar. A gente está num momento de modificação e de ampliação do alcance do rádio. No rádio é algo do passado? Não, pelo contrário. O rádio com o YouTube, com as plataformas digitais, ele ganha uma força que ele veio perdendo ao longo do tempo. Então, se você for observar a estruturação das rádios de São Paulo, né, que são rádios que utilizam a imagem, né, mais frequentemente, foi algo que as rádios do Rio relutaram em fazer. E a gente está no momento de que isso vai ter que acontecer. Eu tenho, né, esse trabalho no YouTube e tenho trabalho no rádio, tanto em termos empresariais quanto em termos de venda de produtos. Isso vai ter que acontecer para agora. Então, eu falei para vocês antes da galera não assistir o jogo, mas hoje os profissionais, narradores de rádio, eu acho que tem um botafoguense aqui, eu acho que já recebeu minha narração alguma vez no WhatsApp. Porque hoje narrar no rádio também é se comunicar com a imagem. Então é uma coisa que eu me preocupo demais. É falar, mesmo que você não esteja vendo o jogo, mas é você falar com o torcedor o que ele está sentindo e se comunicar com ele, se movimentar para a câmera, né? Por muito tempo, os narradores de rádio eles tinham uma câmera e o cara está narrando o jogo para lá, a câmera está aqui e um abraço.
Hoje em dia, algo que eu faço é me comunicar com a câmera, falar a frase que toca o coração do torcedor, fazer gestuais, né? Por exemplo, quando narro o gol do Fluminense, faço o L imediatamente, tem que fazer o L, porque isso é importante demais. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, eu trabalho a audiência da Rádio Transamérica, que é onde eu narro, ao contrário. Então, a minha audiência, ela, por vezes, por muitos anos, a audiência do rádio era no boca a boca, nas grandes emissoras. Hoje, a audiência do rádio, muitas vezes, ela vem através da internet. Então, muitas pessoas que recebem os vídeos das minhas narrações, muitas vezes, não, quem é esse cara? Esse cara pô, narra muito, sei o quê, quem é esse cara? Aí o cara vai ver, o cara é da Transamérica, começa a ouvir o jogo lá. Então, hoje em dia, é o reverso. Então, acho que a gente está num momento muito importante do rádio. Acho que as rádios do Rio, elas relutaram em fazer essa movimentação. Se vocês forem comparar, por exemplo, eu posso... não estou falando... excetuando a questão política total. Mas, por exemplo, se você for observar o que a Jovem Pan faz desde os anos 2000 e como ela influenciou nas eleições, né, nas últimas que tivemos, isso é inegável. Influenciou por conta da estrutura de imagem que ela tem. E as outras rádios não acompanharam esse pensamento que vem dos anos 2000. Eu gosto de rock, eu lembro do Chorão dando entrevista, sabe, do Charlie Brown Jr., no ano 2000, na Jovem Pan, muito antes dessa questão política toda acontecer. E é algo que as outras rádios também, as outras visões políticas têm que ficar atentas, né, para não ficar uma vertente só nesse tipo de comunicação. Eu disse só em termos de estrutura, né, da questão da imagem. O rádio hoje, você tem a linguagem radiofônica, né, que é algo importante, mas o rádio hoje tem imagem. E a imagem é que faz o rádio chegar a outros lugares. Para vocês terem uma ideia, assim, a Rádio Transamérica do Rio, ela pega onde? No Rio, no mais longe que eu vou com o som do rádio, Volta Redonda, Cabo Frio, e é isso, né? Através do YouTube, eu participei de lives já com torcedores do Recife, entendeu? De Manaus. Então, olha o alcance disso, olha para quem você está falando, né? Então, é algo que eu acho que a gente tem que prestar atenção, e vocês, como os novos profissionais de comunicação, no momento que o rádio vai passar. E não é somente o rádio esportivo. Isso vai ser para agora. O rádio do Rio ficou um pouco para trás, eu acho que vai ter que ter esse ponto de atualização, esse F5, agora, para que a gente trabalhe novas mídias no futuro. Rafael, você é um cara que, antes de entrar na rádio, você já trabalhava com futebol amador, né? Aí depois, você perseguindo um sonho de infância, de quem sempre ouviu, a gente tem... Eu uma vez ouvi você falar uma frase no almoço, que eu fiquei com aquilo muito guardado, que você falava assim: o Silvio Santos trazia uma alegria para o subúrbio aos domingos que a gente não tinha. Eu não tinha as opções de hoje em dia, né? Então, você é um cara que tem essa memória de comunicação, tanto de televisão quanto de rádio e tudo. E aí você segue todos os caminhos. Você é repórter de campo, repórter chefe de reportagem, coordenador de esporte, comentarista de rádio. O que mudou na sua vida e no veículo nesses mais de 20 anos que você milita nele, Rafael? Então, gente, satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu amo a vida acadêmica, além de ser jornalista, eu sou também docente do ensino superior. O Bruno falou sobre um tema que eu queria falar, mas ele já esgotou tudo. Nunca tenham crise de consciência pela escolha que vocês fizeram, porque nós estamos vivendo em permanente transformação sociopolítica nesse país. Aliás, acho que nós vivemos de, seguramente, 5 anos para cá, no cenário comportamental médio do brasileiro em relação à política, muitas mudanças significativas, abruptas até, que talvez não tenhamos vivido nas décadas anteriores até o fim da ditadura. As coisas estão se transformando. Hoje existe um dispositivo que pode deixar de existir amanhã, né? Em relação ao valor operacional do diploma, porque o valor técnico do diploma ele não se discute, ele é inviolável. Todo conhecimento e todo networking que vocês adquirem nesse momento acadêmico, isso vocês levam para a vida inteira, e é ganho de vida para qualquer coisa que vocês venham a fazer. Bom, e respondendo ao Creso, a gente teve indo também um pouco ao encontro do que o Bruno falou, a gente teve no rádio uma letargia em relação a perceber o digital como um aliado e não como algo que viesse a tirar público, nicho, né, do rádio. Pegamos uma época na nossa empresa lá, quando o Creso trabalhava com a gente,
em que a gente não podia dizer que leu determinada informação na internet, nem podia dizer que o Barcelona estava jogando, porque se dizia que se você falasse isso no ar, o sujeito ia desligar o rádio para ligar a TV, para ver o Barcelona, como se o cara que pudesse fazer isso e que fosse torcedor do Barcelona já não estivesse fazendo, né? E o cara que pudesse ter acesso à internet não tivesse lido a matéria na internet. Custou muito. A gente começou com o site na Rádio Globo CBN sem o áudio da emissora. Enfim, é surreal isso, mas como é que pode uma emissora de rádio ter um site e não tem o áudio da emissora dentro planificado ali no player, né? Não tinha. Então, foi muita resistência, sim, foi muita dificuldade para você entender isso. E cada vez mais a gente conclui, com base em percepção de campo, de atuação e para os caminhos que a comunicação vai tomando, que a qualidade, o produto que você entrega da maneira mais viável para o seu consumidor é um diferencial. Quando alguém disser para vocês que o rádio acabou ou está acabando, lembrem do que eu vou dizer agora aqui. O podcast é o quê? Os aplicativos são o quê? Rádio. Os sites, que hoje pouco você acessa o conteúdo das emissoras diretamente em notebook, mas são o quê? Rádio. Então, o rádio ele não vai acabar, ele está se transformando. Há um sistema natural de um processo evolutivo em que o consumo sai do clássico aparelho de rádio, aquele que os avós, os pais de vocês certamente tinham em casa, passa para o Walkman, que talvez alguns de vocês tenham tido em algum momento da vida, mas os pais de vocês tiravam onda 25 anos atrás porque tinham um, e agora chega ao que vocês têm no bolso, na bolsa de vocês. Ao alcance de vocês, na hora que vocês quiserem e da maneira que vocês quiserem consumir. Eu uso alguns exemplos clássicos de como o digital no futebol fez bem. Vocês lembram da Copa de 2018, disputada na Rússia? Tivemos um jogo, salvo engano, foi Colômbia e Inglaterra. Esse jogo foi uma terça-feira à tarde, né? Quem tem mais memória, mais talado no futebol vai se lembrar. O jogo foi para prorrogação e pênaltis. E a transmissão começou às 3, jogando às 3, né? Começou 15 para as 3, terminou às 5, prorrogação. Mais ou menos 5h35, 5h40 começaram os pênaltis. Como coordenador, eu tinha acesso ao Google Analytics, que é um programa que nos traz em tempo real quantas pessoas estão nos ouvindo pelas plataformas digitais, aplicativos, sites e tal. Havia 32 mil pessoas ouvindo a disputa de pênaltis de Colômbia e Inglaterra pela Rádio Globo ou CBN no jogo de Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um evento de TV? Mas quem disse que também não pode ser do rádio? Então, é preciso entender o seguinte. Se você pode ver a TV. Se você pode ver a TV. Olha o horário do jogo. Olha o deslocamento, quem está no trabalho, indo para casa, quem está no trabalho, na faculdade, quem sai da escola e está indo para a academia. O cara ele tinha que ter uma forma de se comunicar com aquele jogo, ele queria saber como é que estava, e ele ligou o rádio. Ainda existe dentro do rádio uma característica que é peculiar do veículo, que é a sua mobilidade. E com o digital, com o aumento do investimento em cima dessa tecnologia de acesso ao conteúdo de áudio, cada vez ele é mais portátil, cada vez ele é mais fácil de ser consumido. A gente tem, o Bruno citou aqui as lives que ele fez com o pessoal de Recife, Natal, tanto da Transamérica quanto da Rádio Globo CB, nós temos ouvintes no mundo inteiro. Não existe geoblocking, quer dizer, não tem bloqueio geográfico para transmissão em jogo de Campeonato Brasileiro. A gente recebe mensagens dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal, gente participando pelo YouTube, mandando mensagem pelas ferramentas de interação disponíveis nos aplicativos. Então, existe uma natural migração desse perfil consumidor e um natural rejuvenescimento também. O que o Bruno faz hoje no podcast dele com o Beto Júnior é algo extremamente interessante, de alto nível de consumo e que impacta um público preponderantemente jovem, se eu falar besteira você pode me corrigir, e que não era o público que existia quando o rádio tinha a sua soberania. Então, o que faz o sujeito que hoje tem 25, 22, 23 anos ouvir algo tendo um comportamento de consumo semelhante ao que o pai dele tinha 30 anos atrás, através de uma outra plataforma? O que essa plataforma traz de conteúdo? Então, indo ao encontro do que o Brasil perguntou,
Eu vejo uma transformação natural com a percepção de quem vivenciou vários níveis dentro do ofício, mas tendo ainda como primazia, como principal aspecto a ser considerado o conteúdo. Se o personagem que você entrevista é bom, se as perguntas que você faz são pertinentes, se você consegue imprimir ganchos em cima dos temas, links que prendam a atenção de quem está ouvindo, se você faz um negócio com uma estrutura física interessante, um bom microfone, uma boa mesa, uma boa acústica, tudo isso contabiliza para um consumo de alto nível, tanto no sentido técnico, quanto no principal, no sentido numérico, ou seja, quantitativo. Independentemente do quanto a comunicação através do áudio se modificou por longo de algumas décadas, e não foi pouco, continua sendo o conteúdo o mais importante. Alguém pode levantar o dedo e perguntar: e esses caras que fazem canal de YouTube aí, que se assumem time A, time B? Eles podem fazer isso e devem. É um nicho interessantíssimo, que cada vez agrega mais seguidores e que resulta, em termos práticos, em um mercado a ser explorado e bem desenvolvido. Mas se não tiverem gatilhos que sejam desenvolvidos para irem ao encontro do seu consumidor, eles vão naufragar. É conteúdo. Não é um conteúdo, digamos assim, erudito, um conteúdo desenvolvido, embasado academicamente, mas é um conteúdo. Então, não se esquivem nunca da formação de vocês, e é preciso que todos aqui entendam que a imagem do rádio associada ao velho radinho, ela não existe mais. Hoje, isso aqui também é rádio. O Rafael falou do podcast, né? Para vocês terem uma ideia da formatação. Acho que ele falou agora, eu acho que é o mais importante, né? Muita gente fala, não, o rádio vai acabar pensando no aparelho, né? E o rádio não é aparelho, é linguagem. Como assim linguagem, né? Por exemplo, se você coloca um programa de TV, uma transmissão de TV dentro do rádio ou em alguma plataforma, por exemplo, Spotify, Deezer, que você não possa observar o que está acontecendo, você não tem um completo entendimento, né? Mas você hoje pode, e isso vem através dos podcasts, por exemplo, o Charla Podcast, que é o podcast que eu tenho com o Beto Júnior, é o primeiro videocast de futebol do Brasil. Ele surge antes do Flow Esporte Clube, por exemplo, né? Hoje está ali na primeira prateleira como mais relevante do Brasil, e nós temos um trabalho em multiplataformas. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho vídeo, né, do YouTube, que eu acabei de defender aqui, e a gente tem um conteúdo de áudio. Mas como esse conteúdo de áudio é compreendido? Eu posso dar um exemplo simples. Se você botar um jornal de TV num Spotify, em algum momento você observa nessa imagem, entende? Qual imagem, né? Ou a própria forma de se falar, de se comunicar é mais lenta. No caso do podcast, não. Você consegue entender completamente a entrevista que eu estou fazendo no YouTube ao vivo, mas também somente em áudio. Por quê? Porque é linguagem de rádio. O rádio é linguagem. O rádio é linguagem para quem não necessariamente tem que estar observando visualmente uma situação, mas consiga compreender apenas ouvindo. A linguagem é o rádio. As plataformas, como disse o Rafael, fica muito na cabeça das pessoas, o rádio vai acabar, o aparelho, mas não é um aparelho, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem dados do Spotify, por vezes, né, muda toda semana, é muito dinâmico, mas por vezes a gente é o podcast esporte mais ouvido do Brasil pelo Spotify. São dados completamente diferentes do que o YouTube me dá, né? Que você vai ter visualização no momento da live, depois as visualizações dos vídeos que vem depois, né? Enfim. Então, assim, o podcast é a rádio. Isso é o que há de mais, vamos dizer assim, atual, né? Está na moda o podcast e a rádio. Como é que você vai dizer que o rádio vai acabar? Pelo contrário. É muito mais fácil hoje o formato de TV ser repensado do que o formato de linguagem de rádio. O rádio ganhou um outro tamanho, uma outra força. Podcast que hoje, para mim, né, é o modelo, o formato mais aceito pela geração de vocês e por até mais jovens, é um formato que é rádio. Só que é um rádio que se modifica, como disse o Rafael, né? A gente tem uma preocupação da estética do estúdio, né, da qualidade dos microfones. Isso é uma preocupação, né, que a gente vai mudando a todo momento. O estúdio do Charla, por exemplo,
É um estúdio que vai se moldando, a gente já está observando outras possibilidades no ano que vem. Eu estava conversando com o pessoal ali de fazermos um pool, como o Flow fez em São Paulo, por exemplo, né? Uma casa para abrigar alguns estúdios. A gente recebe muita demanda de pessoas querendo criar o conteúdo. Como é que a gente pode alugar o estúdio de vocês? Como é que vocês fizeram? Onde é? Etc. Então, assim, eu só quero... O que de mais atual tem na comunicação hoje, que é o podcast, é a rádio. Então, acho que isso muda a percepção, né, do que é o rádio. E outra coisa, se você observar, eu acho que vocês podem dar uma olhada também no que faz o Neto no YouTube, né? Rádio Craque Neto. Cara, eu acho aquilo ali uma revolução espetacular. É uma transmissão de rádio, um narrador de rádio, com uma estética diferente e que ele coloca 100 mil pessoas no jogo entre Corinthians e Flamengo sem imagem. Ao vivo, sem imagem, que é basicamente o que eu faço também, tento fazer na Transamérica. Essa mudança ela começou por fora. Ela vem agora para dentro das grandes empresas. Então, eu acho que nos próximos anos, eu, por exemplo, né, e o Beto, a gente trabalhava junto na Rádio Tupi. E eu sempre tive a ideia de fazer um videocast de futebol que, na época que a gente fez, não existia. E esse espaço não nos era fornecido. Então, fizemos algo independente. E que deu muito certo. Que eu acho que hoje, se a gente vendesse o case ou o produto para qualquer rádio, acho que as rádios estariam interessadas pelo que a gente faz. Para você ter uma ideia, a gente teve uma entrevista com o Dorival Júnior, técnico do Flamengo. Semana passada. Isso aí, semana passada. E no Ninho do Urubu, né? Foram por volta de 50, 55 minutos. E eu acho que foi a entrevista que pautou o jornalismo esportivo na última semana. É algo assim... Eu tô até arrepiado, porque eu vejo sempre linha de passe, né? A abertura do linha de passe. Charla Podcast Declaração do Dorival Júnior. O primeiro assunto do primeiro bloco de um programa. Vocês têm parceria com o Grupo Globo hoje, né? Não, tem pessoas de todos. Aqui, eu não estou aqui para esconder nada, tá? O que vocês quiserem perguntar, pode responder. Porque quando eu estava desse lado, eu tinha uma curiosidade enorme de saber tudo. Que jornalista, por essência, é curioso, e não me ofertavam isso. Então, eu não faço o que fizeram comigo. Eu sou o contrário. Meu time? Vasco. A gente não tem parceria com nenhum grupo de comunicação. Então, assim, isso é ainda mais legal, assim. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, mas isso vai acontecer em algum momento, né? As empresas de comunicação, as grandes rádios, as grandes empresas, elas estão atentas no que está acontecendo e isso vai acontecer por dentro. Então, é um mercado que se abre daqui a 2 a 5 anos, que é um mercado sensacional, principalmente para vocês que vão começar a trabalhar. O Grupo Globo enxerga no produto deles algo importante para estrategicamente fazer ações até de fundo comercial, ou principalmente de fundo comercial, porque não é feito isso só com fins técnicos de geração de conteúdo. Também tem como diria o nosso antigo companheiro de empresa, Robson Vasconcelos, tem um buzz aí de trazer uma coisa relacionada à parte comercial, porque sem dinheiro as coisas não funcionam. Na verdade, os veículos de comunicação sempre foram casas comerciais, e o que muda hoje em dia é que essas produções que são bem estruturadas, sabem se lançar no mercado, como a dele, com o Beto Júnior e outras tantas, e passam a fazer parte de um nicho da comunicação, elas também são casas comerciais, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, pagar suas contas, tocar sua vida. E vejam, quando que 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas iriam pensar que um garoto, quantos anos tem o Beto Júnior? Mais novo que eu. O Beto tem 38. Então, mais novo que eu, garoto. Se eu considero garoto 44... Eu tenho 33. Quando que 10 anos atrás, está aqui o Creso, está aqui o Mauro, que trabalhou muito tempo com a gente lá no Sistema Globo de Rádio, alguém ia chegar para a empresa e dizer: estou pedindo demissão porque eu vou me dedicar a um podcast. Algo que não existia. Assim ele fez na Rádio Tupi. E não fez isso porque é louco, não. Ele fez porque o trabalho dele está funcionando bem. Está entregando um conteúdo percebido como de valor, está trazendo retorno profissional para eles e está monetizando. Rafael, é fácil criar uma arroba e começar a monetizar? É evidente que não. Todo mundo quer ser o Casemiro aqui? Tá, eu também queria. Um pouquinho mais magro, só queria. Né? O cara ganha milhões e milhões. Ele foi lá atrás, começou com a história do Twitch, aquilo pegou um momento em que aquela plataforma estava tendo um investimento grande de empresas associadas a ela, grupos importantes de comunicação por trás, e aí ele virou um Casemito
dentro desse mundo, passou a ter milhões de seguidores e passou a ser alguém que monetizou através disso. Está ao alcance de todos? Está. É entender o momento certo para fazer determinados movimentos, saber o que cada um quer da sua carreira, evidentemente, e trafegar, se dirigir, né? Se direcionar aos espaços mais inteligentes, mais oportunos para aquele momento de mercado. Não é fácil, não está escrito em pedra, não está na venda na farmácia, na papelaria, no mercado. Onde eu compro isso? Não, você não compra. Você aprende, entende, acompanha, consome. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o Graça brincou comigo a história do Silvio Santos. Eu não entrei no rádio para... Quer dizer, entrei no rádio para fazer futebol, mas eu não decidi ser jornalista para poder trabalhar com futebol. Eu queria ser jurado de programa de auditório. Era o que, na minha época, eu sou mais velho que vocês, era o que bombava nos anos 80. Bolinha, chacrinha. Eu queria trabalhar ali. Aquilo, para mim, era meu objetivo de vida. Né? Através dos tempos, eu comecei a perceber a questão do futebol e tal, e direcionei. Mas era o meu norte era o que o momento da minha vida me dizia, como consumidor. Eu consumia muito aquilo. Então, eu não creio no sucesso jornalístico que não consome informação. Eu não creio que um jornalista justificará, independentemente da plataforma e do quão ele será valorizado pelo trabalho que ele faça, se ele não for um consumidor de informação, se ele não for um cara curioso, se ele não for um cara enxerido, se ele não for um cara que tem as suas convicções, mas ele escuta o outro lado, percebe a informação que vem do lado que você, em princípio, não tem um alinhamento político ou mesmo editorial muito forte, mas que tem lá algo para te oferecer. Aquele jornalista que diz, não, mas eu só gosto da Globo News e só escuto a JBFM. É? Sério? E vocês querem trabalhar no mercado sendo assim? Então, eu sou muito incisivo com isso com os meus alunos também. Existe uma coisa muito perceptível, geracional, de uma expectativa, muitas vezes, terceirizada. Né? Mas será que... O que vão fazer por mim? Né? O que o mercado vai fazer por mim para poder contemplar a minha qualidade? Não. É o que eu vou fazer para me encaixar nesse mercado. Para onde eu preciso andar para poder pegar esse vento a favor. Para passar aqui o cavalo encilhado, eu vou montar ou eu vou apenas gritar com ele para ele poder espantar ele embora. Isso depende de cada um de vocês. E é um processo complexo, difícil. Como eu falei, se você não aprende aqui, na sala de aula, você aprende no mercado, mas com a base que você adquire na sala de aula. Então, você precisa levar isso para o mercado quando você for alguém que vai batalhar para um espaço que venha a corresponder àquilo que você tem de conteúdo. A gente pergunta, mas para ter podcast tem que ser jornalista, né? Porque, né? Cara, eu não vou, obviamente, você não pode assim impedir ninguém de ter acesso a um formato de comunicação. Mas nós lá no Charla, a gente ganha muito por ser um jornalista, muito, muito, assim. O estilo de entrevista que a gente faz, primeiro, desde você saber o que é lead, né, o que é assunto, o que é relevante. Então, assim, eu sei exatamente na entrevista que eu faço, que são 2 horas, né, normalmente, 2 horas e meia, já fizemos 3 horas. Eu sei exatamente ali, na minha cabeça, tem tudo presetado, o que é assunto, o que vai render, né, de que forma isso vai ser repercutido. Isso porque eu fiz faculdade, isso porque eu fui setorista, né, de clube por muito tempo, participava de coletiva, que acho que uma escola para saber perguntar, né, porque você tem uma sala, por exemplo, você vai perguntar para o Gabigol, você vai ter uma sala como essa completamente lotada e você vai ter um tempo para fazer uma pergunta que tem que ser uma pergunta diferente. Eu, quando era repórter, ficava muito orgulhoso da minha pergunta, por exemplo, e normalmente cortava a pergunta, né, nem aparecia, mas da resposta que deram para mim ser a melhora coletiva, ou algo que aparecesse no site, que rendesse matéria. Eu sempre tive isso em mente, assim. E isso me moldou a saber fazer, e hoje saber fazer isso dentro de uma entrevista de 2 horas. De repente, tirar 13 assuntos diferentes de um convidado, né, que repercutam. Por exemplo, vou citar de novo a entrevista com o Dorival. Ali tem, né, desde poupar jogadores, que ele cita a frase, quem acompanha o futebol, viu ele falando, né, antes do jogo contra o Vélez, vocês lembram o que aconteceu contra com Cabanhas, né? Então, essa eu acho que foi a manchete que saiu, cara, saiu no home da Globo.com, a manchete, saiu abrindo linha de passe, enfim, E depois todos os outros assuntos, desde colocar o Pedro para jogar junto com o Gabigol, desde ele escalar repetidamente o Diego Ribas, por que ele faz isso, enfim, né, Rodinei é um cara que
mereceria uma vaga na seleção brasileira e não merece porque é folclórico ou não tem nada a ver. Então, é outro assunto que também ficou em voga. A situação do Vidal, era um cara que, né, chegou, mas ainda não é um titular absoluto, vai ser, não vai ser. Então, são 13 assuntos ali de relevância que você vai tirar de uma entrevista e que eu aprendi o que era relevante na faculdade, né, tendo aulas na faculdade. E depois pratiquei a situação de fazer perguntas que tornem o assunto relevante. Uma coisa, vocês que vão estar no mercado daqui a pouco, quando forem para uma coletiva, tem uma frase do Zé Carlos Araújo que não sai nunca da minha mente, assim, que é pequenas perguntas, grandes respostas. Assim. E isso se aplica a tudo. Porque muitas vezes você vai ver uma coletiva e é um erro muito grande dos colegas, que é o seguinte, você vai ver uma coletiva. Eu observei que, né, e eu acho, e não sei o quê, blá. E aí, Dorival? A pergunta é só esse, né? E aí, Dorival, você vai colocar o Flamengo com 3 atacantes? Né? Estou dando um exemplo aqui. É o encaminhamento que induz. Você vai induzindo uma resposta que você quer tirar e você não pergunta diretamente. Sim, e daqui a pouco eu até vou mostrar um corte ali do Charla, que é o seguinte, é uma pergunta que eu fiz para o Barroca, treinador, e que é o vídeo mais visto do canal, quase 1 milhão de visualizações. Então, é um convidado que... A torcida do Botafogo é grande, né? Não, porque o assunto era o Felipe Luiz. Então, a pergunta foi, qual jogador mais te impressionou? Não precisa ser tecnicamente. O jogador que mais te impressionou? Essa é a pergunta. E ele falou, Felipe Luiz. Por quê? Porque ele ganhou um jogo na minha frente, no lateral. E aí, né, isso caiu na nuvem dos torcedores do Flamengo. O Felipe Luiz vai ser treinador. O Felipe Luiz entrou em contato com a gente. Assim, então, por conta da pergunta ser assertiva. Né? É isso que eu acho que tem que ter em mente. Assim. Isso você aprende o que é assunto, o que é relevante na faculdade e aprende ao longo da carreira, sendo setorista de rádio, a perguntar. Sobre isso que o Bruno falou, dessa coisa de qualquer pessoa poder fazer podcast, né? Porque eu acho que a gente também banalizou muito isso, né? Da profissão, porque jornalismo é uma profissão, né? Requer estudo, requer muita coisa, assim, 4 anos de faculdade, e hoje em dia o que dá a impressão é que todo mundo pode fazer tudo. Eu sou um defensor, eu já disse, jornalista por diploma, acho que é um erro da nossa sociedade, né? Porque, para você ter uma ideia, por exemplo, meu irmão é fisioterapeuta. A fisioterapia é uma carreira que ela não existiu sempre, ela é uma carreira recente. Antigamente era medicina, né? E aí passa a existir a fisioterapia, e o que o meu irmão estuda, faz de cursos de aprimoramento, de pós-graduação e tal, porque a carreira veio se desenvolvendo. No jornalismo, isso meio que voltou atrás, né? Quando a gente passa a ter a necessidade do diploma. Quando a gente vai andando, aí vem uma determinação governamental de que não é necessário o diploma mais, né? Como assim? Né? Eu não, sou um defensor disso, e é o que eu te disse, assim, você pode ter, não tem como impedir as pessoas de terem acesso aos meios de comunicação. Né? Até se você for pensar, isso nem na época da TV. Você vai ter diversos entrevistadores que não são jornalistas, enfim, são homens de comunicação, entretenimento. Né? O Jô Soares é um grande entrevistador, né? Por exemplo, que é um cara do meio artístico, por exemplo. Né? Então, você vai ter grandes entrevistadores que não são jornalistas também. Só que, no meu caso, como nós dois somos, né? Isso ajuda a gente demais. Eu vou te dizer no seguinte ponto. A gente ganha muito em relação aos outros podcasts de esporte, que é o nosso nicho, né? Em relação à relevância dos assuntos abordados. Então, por exemplo, você vai ver o Flow Esporte Clube, às vezes ele vai ter mais audiência que a gente. Até um corte vai ter mais audiência, tem mais inscritos que nós, até por conta, né, já do Flow existir. Mas, se você for ver o que pauta os assuntos e o que pauta a imprensa, aí é o Charla Podcast, provavelmente, porque somos jornalistas. Então, assim, o ser jornalista, ele ajuda você a ter um podcast com mais conteúdo e nisso que você falou, com mais responsabilidade, né? Sabendo não disseminar fake news, né? Sabendo que algo que as pessoas falam é relevante. Então, ser jornalista ajuda, não atrapalha. Vão ter diversas outras formas de se fazer e não sou contra nenhuma delas, mas ser jornalista ajuda. A Maria, ela falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente tem a impressão que a nossa profissão todo mundo acha que pode fazer, porque pode falar, porque a gente vive uma era da informação,
da opinião mais do que a informação. E eu quero perguntar para os dois, eu quero perguntar para o Rafael primeiro, depois quero perguntar para o Bruno. Essa questão da interatividade, porque assim, quando eu entrei na rádio, a gente recebia e-mail, a gente já recebia, em 1996, a gente já recebia e-mail, né? Aí depois, carta ainda existia e tal, só que hoje em dia é na hora, né? Como é que é lidar com essa interatividade que vem? A ESPN tem até um momento engraçado, hoje teve, por exemplo, que foi quando o Rafael Prates falou, e você estava do lado dele, que falou assim, hoje vai ser Flamengo 1, São Paulo 2. Eu fiquei com raiva dele, aliás, queria registrar isso. Então, mas como é que é eu vou isso? pegar esse teu gancho. Você lidar com sentimentalismos, Creso, isso é essencialmente, né, matricialmente difícil, né? E o futebol potencializa muito mais isso. Bom, a coisa mais chata não é nem quando você emite um juízo de valor e ele é combatido, ele é contestado num debate de alto nível. A coisa mais chata é que no exercício da análise, que é o que eu hoje faço, hoje, desde 2015, tem sido a minha principal atividade, tanto no rádio quanto na TV, é quando você, ao fazer essa análise, o contraponto ele vem calcado ou alicerçado por um preconceito, por um pré-juízo, por um pré-julgamento. O que eu quero dizer com isso? Aliás, isso não é no futebol, não. Isso é da nossa sociedade. Por exemplo, como é que é o teu nome? Rodrigo, teu. O Augusto chega para o Rodrigo e fala assim, pô, cara, sua camisa aí tá esquisita, meio amarrotada. Aí o Rodrigo devolve para o Augusto assim, não, cara, impressão minha. Minha mãe passou direitinho. Aí ele vai responder, está me chamando de cego? Não. Ele só achou a sua camisa amarrotada. Simples. Quem de vocês aqui nunca participou de uma discussão, seja como actante, seja como espectador, em que, no meio da troca de ideias, o que aparece é uma rotulação, é uma adjetivação? Todos nós. E aí, no caso da profissão do comentarista esportivo, que circunstancialmente é a minha, eu costumo dizer que eu sou um jornalista, mas eu estou comentarista, é justamente a associação, esse clubista. Ah, falou isso porque é Vasco. Ah, falou isso porque é carioca. Gente, qual é a necessidade disso? Mas no Brasil, culturalmente, é utópica a ideia de que se possa discutir sem a rotulação, sem a adjetivação. E eu estou respondendo isso por quê? Porque o pior do processo da análise é que a rotulação, com o advento das redes sociais, ela vem com uma proposta ora velada, ora explícita de lacração. Aquela pessoa tem a intenção, ao te chamar de alguma coisa, que outras pessoas que leiam aquilo sigam a mesma percepção que ela teve e desenvolvam uma onda contrária à sua imagem, simplesmente porque ela discordou do que você falou. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, qual é o grande ônus para... E eu sou um cara que interage, tá? Quem me segue no Twitter, no Instagram, meu Instagram é aberto, enfim, quase não estou lá, mas tem gente que está me seguindo lá, no Facebook, tudo. Eu interajo com todo mundo. Eu falo com a educação, pode discordar. Eu vou lá e vou debater. Com qualquer um. Um dia, recentemente, eu estava comentando um jogo do Campeonato Português, aí na hashtag o cara escreveu assim, eu sei que vocês não vão registrar, mas esse comentarista aí disse não sei o quê. Aí eu respondi. Eu vi pela hashtag e eu respondi. Não, respeito sua opinião, mas não concordo e estou aqui registrando ele. Caramba, você me respondeu! Nem acredita você mesmo. Meu Twitter é verificado. Por quê? No fundo, ele queria apenas ser notado, né? Mas há casos em que a intenção do cara não é essa. A intenção do cara é, em cima de você, criar um volume contra a sua posição, porque você tem uma linha de pensamento diferente da dele. O mais complexo para quem emite juízo de valor hoje é saber lidar com a interatividade. Valdir Amaral, a quem o Creso citou brilhantemente, dizia que ouvinte era feito para ouvir. Se fosse para falar, seria falante. Valdir Amaral, com toda a sua genialidade e toda a gratidão eterna pelo que ele fez pelo rádio esportivo, morreria de fome hoje em dia. Sim. Não é possível a comunicação sem interatividade em qualquer circunstância, em qualquer nível. O quão máximo possível for que você registre ao longo de uma produção de conteúdo, seja transmissão de um jogo, seja um podcast, seja um programa, seja o que for, o quão mais você puder registrar quem está te acompanhando, porque você metrifica isso por rede social, chega o nome das pessoas, faça, porque é necessário.
cada vez mais o consumidor ele precisa participar da elaboração do produto. Porque se isso não acontecer, ele tem que se afastar dele, né, Bruno? Só para completar, vou citar 3 casos aqui para dar um exemplo dentro do que o Rafa falou, que é perfeito. Essa frase, odeio essa frase aí, eu soube agora que era do Valdir Amaral. Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, lá na Transamérica a gente usa uma parada que é a interatividade de verdade. Por quê? Porque eu mando colocar o cara, meu irmão, discordando de mim, falando mal de mim no ar, para eu discutir com ele no ar. Então, é uma ordem lá, assim, não tem uma questão de entrar só, não, só vai entrar áudio elogiando. Pelo contrário. E aí eu vou citar 2 coisas, assim, que são muito engraçadas, isso que o Rafa falou. Para o narrador, no meu caso, é uma coisa que o cara acha que você narra bem porque você torce para o time dele, né? E aí, outro dia foi muito engraçado, cara. Vou ser obrigado a falar o time aqui para citar esse. Não tem problema falar. Eu torço pelo Botafogo, né? Eu achei que você não ia assumir. Torço pelo Botafogo. E, cara, outro dia foi muito engraçado que, assim, teve um clássico no Newton Santos. Mas, só para usar outra frase, PVC, eu gosto mais de futebol do que do meu time. Eu gosto mais de futebol do que do meu time. Então, e mais do meu ofício, talvez, do que de futebol. Então, o meu encantamento é emocionar quem está me ouvindo ou me assistindo. Esse é o meu encantamento. É eu falar para o cara que é rubro-negro o que ele está sentindo ali, de ele falar, cara, eu chorei vendo você narrar, sabe? Quando alguém fala isso para mim, eu tenho certeza que eu fiz bem. É esse o meu encantamento. Então, outro dia teve uma situação engraçada que teve Botafogo e Flamengo, né? No Newton Santos, e a galera tenta, aqui falei, enfim, mas a galera tenta adivinhar o time. Porque normalmente as narrações que mais viralizam são do time que está bem, do time que está vencendo. Por exemplo, esse ano eu fui muito tricolor, porque o Fluminense ganhou o Carioca, enfim, né, narrei os gols do Cano, etc, etc. Ou fui, né, muito botafoguense no ano passado. Ou fui muito rubro-negro a carreira inteira. Todo mundo acha que eu sou Flamengo. Então, assim, recentemente teve Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos, gol do Vidal, 1-0 Flamengo. O gol foi parar nos WhatsApps 2 rubro-negros. Eu recebo uma ameaça no meu Instagram de um botafoguense, olha a loucura do negócio, de um botafoguense dizendo o seguinte: se você estiver andando pelo Engenhão, você vai receber as porradas, assim mesmo. No meu Instagram. O cara veio falar comigo e a galera defendendo embaixo. Cara, ele faz isso para todo mundo. O que você está fazendo? Não sei o quê. Então, ou seja, eu fui ameaçado por conta dessa situação do cara te rotular. Né? Só por eu narrar com emoção o gol do Flamengo. Esse rubro-negro. Isso aí. Isso acontece. Outra situação específica, assim, as pessoas acham hoje, isso é muito difícil. E isso é uma linha também muito tênue e difícil para a gente lá no Charla, muito. Aí mudando para a questão da entrevista. Você não pode falar com fulano. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, papapá. É uma linha tênue de fato por conta da propagação de fake news. Tem pessoas que você vai levar que vão propagar fake news 2 horas ali. E isso não é o correto, na minha visão. Né? Mas tem pessoas, por exemplo, aí vou pegar um caso leve de esporte. O Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do Botafogo. Cara, quando o Carlos Eduardo Pereira senta ali, assim, o chat do Charla, e eu fico com o chat na mão, por que vocês chamaram esse cara? E pelo amor de Deus, vocês estão malucos, não sei o quê. Cara, só isso. Não era por o conteúdo, não importava. Mas por que esse cara vendeu shopping, não sei o quê, da sede, né? Enfim, né? A sede do Botafogo a preço de banana. Vocês não podem chamar esse cara, isso aí não é. Como não pode? O cara foi presidente do Botafogo, né? Assim, é relevante. Até saber o que era o Botafogo para o que hoje é o Botafogo, né? Para o texto, por que ele chegou nesse ponto. Tem vários assuntos relevantes para serem debatidos com ele, assim. E a galera quer que não chame, né? Então você não pode trocar ideia que ele foi um presente ruim na visão da maioria das pessoas. Então, assim, são 2 casos nesse sentido, assim, eu acho, do que o Rafa falou, assim, de rotular, né? São formas de falar. Eu levo muita coisa que amigos meus falam para a transmissão. Foi algo que eu aprendi com o Zé Carlos, mas adaptando ao tempo que eu vivo. Né? O Zé Carlos tem até no Charla, quando ele foi, né? Tem uma história sensacional de ele comprar um bordão de um morador de rua, vou dizer assim, né? Tem essa história, depois eu vou achar ali. E ele diz isso, assim, que ele pegava
coisas que eles achavam engraçado nas ruas e levava para a transmissão. Eu anotei isso no HD e eu pego coisas que as pessoas falam engraçadas na internet ou dos meus amigos e levo para a transmissão. Então, mais ou menos por aí. O foguete não tem ré, é um exemplo. Então, e por aí vai, né? Então, e os meus bordões, assim, eu não quero ficar com bordões datados. Então, eu tenho um, que é o bate no peito. Esse é o datado. Os outros eu crio por jogo. Então, o imediatamente faço L, eu viro um bordão. Né? Por exemplo, nos gols do Vasco, já utilizei receba, né? Por causa do Luva de Pedreiro. Ou, né, meteu essa, Casimiro. Então, eu trago o que a galera está falando, para cada jogo específico eu tento fazer alguma coisa. No meu caso em especial, tem um agravante, mas aí é biológico. Como dizia a antiga chefe do Creso, do Mauro e do Júlio Bianco, eu sou um locutor de jockey, né? Eu falo muito rápido. E por conta disso, tive alguns percalços na vida, alguns problemas, consegui vencê-los, mas não consigo abandonar o que é biológico. Eu melhorei, mas eu não deixei de falar rápido. Para mim, o que mais chama atenção na diferença de um para o outro é que, a partir do momento que você começa a fazer as duas coisas, você aprende na prática que parte do que você precisou a vida inteira sustentar pela sua voz é compensada, essa parte, pelo seu gestual, seja ele facial ou através das mãos. Então, eu consegui desenvolver uma capacidade de fazer, de ser um outro Rafael. Até foi engraçado outro dia, porque eu fiz uma entrada ao vivo na TV do Maracanã semana passada, dia de Flamengo e Vélez. Estava fazendo lá com a TV com a Dani, fazendo um ritmo de TV, mas um pouquinho antes eu entrei na CBN, 10 minutos antes. Aí o Baruel, que estava aqui, o chefe de produção, disse, cara, parece que são dois, né? Assim, porque o ritmo do rádio era um, da TV era outro. O que a TV me ensinou foi que eu não precisava ficar tão preocupado em sustentar quem estava me assistindo com base no que eu falava. Enquanto no rádio não tenho jeito. Eu não tenho saída. Se eu paro no rádio para raciocinar, sendo eu um cara que fala rápido, como o Bruno também fala muito rápido e tal, se a gente para raciocinar, 1, 2 segundos, para quem está consumindo, fica a sensação de que é um buraco eterno que não vai parar, não parece que a rádio sai do ar. E o saiu do rádio, você está acostumado. Você desenvolveu no seu público o hábito dele te ouvir falando o tempo todo sem parar. Então, como no meu caso, com muito tempo de veículo, eu fiquei muito vinculado ao rádio, para poder não fazer rádio na TV, para não ir para a TV e começar a falar que ele é uma metralhadora, eu comecei a valorizar mais o gestual, comecei a me preocupar muito mais como é que estavam me vendo. Em alguns momentos ainda escorrego, tem momentos que o rádio fala mais alto, na TV, mas eu consegui encontrar uma saída. Então, a linguagem ela é a mesma, se você partir do princípio que você está tratando do mesmo conteúdo. Eu estou falando de Flamengo e São Paulo na rádio, CBN às 11h40, e fui falar de Flamengo e São Paulo meio-dia e meia na TV. O que diferencia? Diferencia é a métrica, é o compasso, é a maneira com a qual você desenvolve o raciocínio, com muito mais suavidade, sem o frisson. O timing do rádio, para quem tem essa biologia como eu tenho, ele é muito agressivo, ele é muito cruel, ele é muito inimigo, porque eu não saberia fazer rádio falando como o Cláudio Perrot, por exemplo, falava. Que falava, como o Renan Moura fala, por exemplo. Eu não saberia fazer assim, porque é antinatural. E, aliás, uma outra coisa que eu acho importante falar antes que acabe o nosso tempo aqui. Comunicação é naturalidade. Em termos de esporte, acho que os dois têm que andar juntos. O esporte é entretenimento, né? Então, é impossível você tratar das situações que acontecem de uma forma apenas jornalística, né? Óbvio que você tem públicos, né, e comentaristas e repórteres com diversas características. Assim, não tem uma forma só de trabalhar, mas tem pessoas que, né, enfim, né, focam mais no jornalismo e tem pessoas que focam mais no entretenimento. Isso foi muito interessante você perguntar, porque parte, né, da questão da minha definição de público-alvo passa por aí, né? Porque a galera mais nova quer entretenimento, né, cara? Tipo, isso é de praxe, mas também, se você der uma notícia exclusiva, né, que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo do que acontece no Charla.
muita gente acha, não, podcast você vai lá mesmo, fica bebendo e não sei o quê. Não é assim, né? Por exemplo, lá a gente tem entrevista somente entretenimento? Tem, né? Aí é uma outra coisa. Mas você vai para uma entrevista com o Dorival Júnior, vou contar uns bastidores para você ter uma ideia. Bastidores do Dorival Júnior. Eu consegui agendar a entrevista com ele. Quando eu chego lá, nós somos um podcast. Podcast dura 2 horas em média. Em média. Então, tem mais, tem menos, são pouquíssimos. Aí, a primeira coisa, um dos assessores do Flamengo chegou assim, marquei com um deles, veio o outro, perguntou assim, quanto tempo? Normalmente a gente faz 2 horas. 2 horas? Impossível. Impossível. Tá. 1h30? Impossível. 1h30 não existe. 1 hora? Também não. 40 minutos no máximo. Cara, na hora, a gente se olhou assim, cara, entendeu? Porque que é algo, um universo novo, porque é esse o tempo que, né, as exclusivas duram, né? As emissoras convencionais fazem. 40 minutos. O que isso quer dizer? Que a entrevista, que teria muito entretenimento, queria saber da vida do Dorival, queria saber né, de resenhas, de vestiário, essa entrevista fala assim, ó. Essa entrevista faz assim, a história do Rodinei, né? Enfim, pega isso tudo, tira e vai se tornar uma entrevista somente jornalística. Né? Porque normalmente eu faço os dois. Então, como somente jornalístico, eu tenho que tirar esses assuntos todos que eu falei aqui durante 40 minutos. A entrevista foi tão legal que o Dorival quis ficar. Então, durou 57 minutos, quase 1 hora. Então, a gente conseguiu estender para 1 hora que ele foi querendo ficar, mas se tornou uma entrevista somente jornalística e não tanto de entretenimento, né? Então, cara, eu acho que vai do momento, né, por exemplo, e também da cobertura que você vai fazer, né? Eu, como o Rafael, tinha outro problema em relação à comunicação, que a minha voz tem uma entonação muito para cima, né? Então, porque eu tinha banda de rock, então eu tenho que trazer. Eu trabalhava na Band News, por exemplo, Boechat, você tem que trazer a entonação aqui embaixo. 2 homens. Não adianta 2 homens morreram, né? Tipo, vibrando com a morte, né? Não dá para ser assim. Então, teve toda essa adequação. Mas para te responder claramente, assim, vai do momento. Por exemplo, você vai narrar um gol engraçado, ou o Rodinei que está jogando mal, tem um bordão que eu nunca critiquei, né? É o bordão mais cara de pau do mundo, né? Que é o que a galera me para na rua e fala, nunca critiquei. Aí o cara passou o cara de carro, assim, e foi embora. Mas por quê? Esse é o do entretenimento, que é o jogador que é ruim, jogou mal, sempre. Eu sempre critiquei, o cara faz um golaço, né? Aí eu nunca critiquei, o bordão cara de pau. Então tem esse lado do entretenimento. Mas agora, você vai tratar de uma notícia séria, né, como uma denúncia de, por exemplo, coisas que acontecem, infelizmente, no nosso futebol, racismo, a gente tem que tratar no programa da Transamérica, aí é uma abordagem estritamente jornalística. Em relação às entrevistas, é isso. Com o maior tempo, dá para você fazer os dois, né? E depende também do convidado. Tem convidado que você vai querer extrair jornalisticamente as informações. E tem convidado que você vai querer extrair histórias de bastidores engraçadas. Por exemplo, o Escobar, que foi lá, acho que vocês viram, falando quando ele ganhou aumento por causa do Galvão Bueno, né? Então, essa história eu tinha escutado nos bastidores. Tem um amigo meu que trabalha com ele no Cavalinhos do Fantástico, é editor de vídeo. Aí ele me contou isso numa mesa de bar, eu falei, pô, beleza, anotei. Aí ele chegou lá, eu falei, Escobar, eu sei dessa história. Você pode falar no ar? Posso, sem problemas. Beleza. E aí a resenha foi fluindo lá para as tantas e tal. E o Galvão, hein? Como é que é o Galvão? Todo mundo quer saber. O Galvão é marrento? O Galvão não é marrento? É um cara legal, não é legal? O Galvão comigo foi muito legal. Por quê que foi muito legal? Porque aí contou a história, entendeu? Então, assim, tem momentos do entretenimento e tem momentos do jornalismo. Bom, quero agradecer, então, ao Bruno Cantarelli, ao Rafael Marques. Obrigado a participação, a intensa participação de vocês, com muitas perguntas. E eu agora quero passar o microfone para vocês fazerem as considerações finais aí. Bom, é difícil fazer alguma coisa que a gente levantar algum tema agora novo, nem dá tempo para isso, mas eu queria só fazer uma rápida recapitulação em cima do que nós falamos aqui, conversamos e interagimos esse tempo todo. Acreditem na qualificação, entendam que o consumo tem muito a ver, tem muita relevância para a formação e
mais do que a necessidade de você entender o que é o mercado, é estar preparado para ele. Muitas vezes a gente passa muito tempo da vida, e não é só nesse momento em que você se qualifica para poder ingressar no mercado, não. Acho que isso vale para muita gente em vários momentos da vida. Eu, como já foi dito aqui, fiquei muito tempo numa cama de hospital, foram 8 meses de internação, 3 em coma, mais 7 cadeiras de roda. Então, o que não faltou foi tempo para pensar, né? E refletir sobre muitas coisas. Às vezes, a gente tem uma certa pressa e transfere essa pressa por uma percepção de mercado. Eu preciso chegar logo aqui porque fulano já chegou. Eu preciso estar logo lá porque ciclano já está. Quando, na verdade, todos nós temos o nosso tempo e a nossa hora. O que é fundamental é que a gente faça bom uso do nosso tempo de qualificação e que a gente transforme as nossas expectativas em ações práticas. Porque a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso tem um percentual enorme que depende somente de nós. Muita gente não consegue entender e alcançar isso, mas acreditem que isso é verdade. Primeiro, eu queria agradecer a vocês. Foi uma tarde espetacular, assim, de verdade. Pensar que há algum tempo atrás eu estava aí, né, com as dúvidas, assim, e, enfim, e que tantos de vocês consomem, né, o trabalho que eu faço, assim. Eu tenho para deixar para vocês, eu vou reafirmar uma dica que eu disse aqui: não neguem oportunidades, assim, a primeira coisa, não neguem oportunidades. Eu já disse em relação à questão do audiovisual, se especialize em audiovisual, é o momento do audiovisual, né, no mundo, e tem um mercado imenso para o audiovisual nos próximos anos, né? Mas você não é de rádio? Cara, rádio hoje tem tudo a ver com o audiovisual, tudo a ver. O rádio daqui a algum tempo, como eu disse, né, o Rafael falou também, as rádios do Rio, elas ficaram um pouco atrás. Se vocês forem observar de São Paulo, todas têm canais estabelecidos no YouTube, todas têm anunciantes próprios para o YouTube, anunciantes próprios para o rádio. O intervalo, né? Você vai para o intervalo, um intervalo no rádio, outro intervalo no YouTube, comercialmente falando. Então, as rádios elas ganham uma nova roupagem. E outra coisa, está muito na moda. Podcast é rádio, né? Com imagem também, e dá para se ouvir. Então, o rádio está na moda, está voltando à moda, né? Graças ao podcast. A linguagem é do rádio, né? Esqueçam que o rádio é aquele aparelhinho, né, que a galera vai escutar. Não é. Rádio é a linguagem. Então, assim, não neguem oportunidade. E a segunda coisa, vem aí eu acho, uma reformulação no Rádio do Rio de Janeiro em breve, porque já aconteceu isso em São Paulo. Então, vem um novo mercado, né, com grandes empresas. O Grupo Globo hoje, né, em relação à TV, já tem um setor específico para podcast. Eu tenho amigos que trabalham lá. Então, assim, é um mercado que está nascendo no momento que vocês estão indo para o mercado. Então, fiquem atentos às movimentações. Mercado de áudio, né? Então, fiquem atentos às movimentações, porque até o momento, os podcasts são independentes, mas agora não. Agora os podcasts estão saindo do independente e vindo para dentro das grandes corporações, das grandes empresas. Então, fiquem atentos a essas movimentações. O rádio, ele mudou, mas ele diminuiu, agora ele voltou a ser muito relevante, né? O potencial que tem uma emissora de rádio. E assistam alguns programas. Eu posso deixar aqui Reinaldo Azevedo, Band News, por exemplo, né? Observem, porque o que o Reinaldo faz. O Reinaldo, ele fala com a câmera, tem o cenário, né? No caso da casa dele, com a estante, e, por exemplo, o que ele diz vai para o rádio com uma linguagem de entendimento de rádio. Quem está vendo está consumindo o produto e quem está ouvindo também. Então, hoje o rádio é multiplataformas. Pensem sempre nisso. E, cara, sonhem, porque eu sonhei um dia ser narrador e ter um programa de entrevista. E hoje eu cheguei aqui. Sonhem, corram atrás, sejam obstinados, que vocês também vão conseguir todos os sonhos da vida de vocês, tá? Grande abraço.